Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom saber que existe um Senhor, juiz de toda a terra. Porque às vezes, olhando para as situações ao nosso redor, nos sentimos desanimados, frustrados. Os homens são tão injustos, são tão maus, as pessoas julgam pela aparência, não pela verdade. E tudo aquilo que nós vemos acontecendo por causa do pecado no mundo pode frustrar, desanimar, desmotivar tantas vezes. Por isso a gente precisa olhar para Deus. Ele é o Senhor e o justo Senhor de toda a terra. E olhando para Ele, a gente nunca vai desistir, porque Ele permanece para sempre, sendo o Senhor justo e fiel para sempre. Davi, Salmo agora 17, nos diz: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Veja que Davi clama ao Senhor por justiça. O que ele quer é que Deus olhe para a causa dele. Já desde então, podemos observar que um servo de Deus, ele não quer que Deus simplesmente o favoreça. Deus não faz politicagemzinha, aquele jeitinho brasileiro, tão comum e tão danoso. Deus é justo e a verdade sempre. Não importa quem está certo, se é A ou B, se é amigo ou inimigo, a verdade é a verdade. De forma que Davi quer que Deus possa agir para com ele de acordo com a verdade. É claro que aqui ele não está esperando que Deus o trate como ele merece, porque senão, o que seria de Davi, o que seria de nós? Mas isso mostra que ele tem uma confiança e esperança em Deus como Senhor justo, verdadeiro, bom e fiel. Não olha para o mundo, porque de fato os homens sempre vão estar julgando segundo a aparência. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando Deus envia o profeta Samuel para ungir o pequeno Davi para ser o rei de Israel. Só que ele não sabia ainda que seria Davi. E diz assim: quando ele olha para o mais velho, Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, e vendo o porte dele, a aparência, ele diz: ah, certamente é esse aqui. Deus responde para o profeta Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ah, como é bom estar diante daquele que julga sempre com retidão. Ele nunca falha, ele nunca erra. Ele nunca vai se equivocar. Ah, eu julguei errado, não era assim. Portanto, é para ele que devemos lançar as nossas causas. É para ele que você deve contar a sua vida. E contar com o coração completamente sincero e aberto, porque afinal, lembre que Deus conhece o seu coração. Contar-lhe simplesmente a verdade, confiando que ele, que é sempre justo e reto, estará sempre julgando as causas com retidão. Veja que um outro ponto aqui é importante, é não desistir de buscar aquele que é o Senhor de toda a terra. Davi está sempre fazendo isso. Vocês observaram que todas as vezes que lemos no Salmo de Davi, ele com perseverança está clamando ao Senhor. Ele não desiste. Ele espera em Deus. Isso nos lembra um outro texto. Nos lembra o texto de Lucas, capítulo 18, quando Jesus conta uma parábola dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que nunca? Porque a nossa esperança está nele. A sua esperança não está em mim ou em outra pessoa qualquer. Os homens são maus, os homens erram, os homens são limitados, os homens tantas vezes não podem atender às próprias necessidades. Mas o Senhor é justo, é reto, é fiel, é verdadeiro e poderoso
para nos socorrer, para julgar nossa causa, para nos atender, para auxiliar com graça e misericórdia e livrar do passarinheiro aquele que está na emboscada, aquele que será alvo dela. Então, Jesus diz para que nós oremos sempre sem esmorecer. Ore sempre sem esmorecer. Ouça o que disse o Senhor Jesus. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Veja que Deus está atento. Jesus mesmo disse, veja que Jesus está sendo sincero conosco sempre. Ele diz, realmente, tantas vezes parece que Deus demora em nos atender. Mas ele responde, ele vai sim socorrer. Ele está ouvindo. Nós não estamos lançando palavras ao vento. Nós colocamos nossas causas justas, apresentamos o nosso clamor, pedimos socorro e ele ouve. E mesmo que pareça demorado, ele com certeza está levando em consideração a nossa causa para julgar tudo com justiça e socorrer o aflito necessitado e ajudar aquele que está nas mãos dos homens maus, daqueles que tantas vezes não podem socorrer a si mesmo, não podem livrar a si mesmo das garras dos malfeitores. Assim, confie e entregue a sua vida ao Senhor. Faça como Davi, que diante de tantas perseguições, de tantos inimigos, de tantas lutas, de tantas tribulações, sempre recorreu a Deus, sempre colocou diante dele, para que ele, que vê com equidade, que vê tudo o que acontece e ouve, venha a julgar com justiça todas as nossas causas. Que esperança maravilhosa! Como é bom saber que não estamos sozinhos. Então, quando você se sentir sozinho, quando perceber que o mundo ao seu redor é injusto, quando se sentir frustrado diante do mundo e então achar que só restou você, como o profeta Elias, lembre-se que há o Senhor de toda a terra, o Criador de tudo, que sempre vê e julga o mundo com justiça. É para Ele que você lança toda a sua vida. É para Ele que você entrega todo o seu viver, todas as suas necessidades, tudo. E é nele que você deve esperar. Para isso você precisa perseverar, não desistir e continuar clamando, sabendo que Deus, no devido tempo, nos acolhe. Acolhe aquele que não desistiu e continuou perseverando em confiar e em esperar no Senhor da glória, no Deus da nossa salvação. Espere em Deus, pois Ele é fiel e sempre acolhe os que esperam nele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre. Bendito o teu Filho Jesus, por meio do qual conseguimos ter acesso a ti, por meio do qual recebemos tuas bênçãos, bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado. Ó Deus, ouve sempre a oração do teu povo, que clama, Senhor, do aflito que clama, Senhor, para que o Senhor julgue sua causa e o socorra, que para que o livre das mãos daqueles que, sendo maiores do que ele, tentam oprimi-lo, para que, Senhor Deus, ajude-nos em nossas necessidades dentro do mundo que é mau, para que teu povo seja socorrido no dia da angústia, e então teu nome seja glorificado por ser o Senhor e Salvador de todos os que esperam em ti. Bendito o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Que Deus abençoe a todos e um bom dia.